Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1107. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo PSG e Barcelona pela Liga dos Campeões. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do PSG a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. Segundo jogo Grêmio e o Huachipato pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Huachipato nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Terceiro jogo Corinthians e Clube Nacional pela Sul-Americana. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Clube Nacional nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Quarto jogo CRB e Botafogo da Paraíba pela Copa Nordeste. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Botafogo da Paraíba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Quinto jogo Fluminense e Colo-Colo pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Colo-Colo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Sexto jogo Atlético Madrid e Dortmund pela Liga dos Campeões. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Dortmund nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Sétimo jogo Atlético Mineiro e Rosário Central pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Rosário Central nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Oitavo jogo Fortaleza e Nacional Potosí pela Sul-Americana. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Nacional Potosí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nono jogo Remo e Paysandu pela Copa Verde. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Remo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo Flamengo e Palestino pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Palestino nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo São Paulo e Cobresal pela Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Cobresal nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 12º jogo Racing e Bragantino pela Sul-Americana. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Racing a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 13º jogo Sport Recife e Ceará pela Copa Nordeste. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo Bahia e Náutico pela Copa Nordeste. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.